Muito bem, eu estou gravando aqui, depois isso aí fica até disponível, eu posso passar para todo mundo. Muito bem, então, vamos dar início à defesa de doutorado do aluno Geraldo Pereira de Souza, junto ao programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Para essa defesa, o colegiado do programa designou os professores Allan Kardec Rego II, da Universidade Federal de Ouro Preto, qual eu agradeço a disponibilidade e o interesse em avaliar o trabalho. Muito obrigado, Allan. E também o doutor, somos todos doutores, né, obviamente, o professor João Vitor Matos Farias, da Unifei, em Itajubá. Muito obrigado, João. Entrou de última hora aí, a gente agradece mais a sua disponibilidade e interesse. E os membros internos do PPGE, que são membros do quadro permanente, né, o professor Lene Martins Ferreira Moraes, trocando as palavras. Muito obrigado, Lene, pela disponibilidade em ajudar a gente na avaliação aqui. Muito obrigado. E também o professor Vitor Flores Mendes, ambos do PPGE. Muito obrigado, Vitor, pela disponibilidade em nos ajudar aqui, tá? Fazer a avaliação do trabalho geral. Eu, como orientador do trabalho, né, o Wallace do Couto Boaventura, vamos dar início, então, aos nossos trabalhos aqui. A defesa, ela tem, como diz, os eventos, né, as etapas protocolares. Na primeira, o Geraldo fará a apresentação em torno de 50 minutos. Na sequência, a banca fará a sua avaliação por tempo indeterminado. Na sequência, a gente abre para manifestações, né, da plateia, ou de presentes ou remotamente, para considerações de cunho técnico. Na etapa seguinte, eu vou abrir uma sala no Meet aqui, a gente só fecha os microfones, vamos para essa sala do Meet, a gente faz a avaliação do trabalho em separado, e na sequência a gente volta para anunciar a deliberação da banca. Tá? E aí abre a palavra geral para considerações de caráter mais amplo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra para o Geraldo, para ele fazer a apresentação, e na sequência a gente inicia com as arguições. Tá? Tudo bem, Geraldo? Eu vou passar para você a palavra e vamos dar início à sequência. Eu vou fechar o vídeo aqui para melhorar a qualidade de banda, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia aí, professor Allan, professor João Vitor, professor Vitor Flores, professor Lene, professor Wallace. Obrigado aí por aceitarem fazer parte da minha banca de doutorado. Então, conforme o professor Wallace disse, eu vou dar início à minha apresentação. Todos enxergam minha tela aí compartilhada, Wallace? Bom, então o título da minha tese, né, Novos Modelos Técnicos para Medição Distribuída de Qualidade da Energia Elétrica de Microgrids Industriais. Meu orientador, então, foi o Dr. Wallace. Bom, a nossa agenda de apresentação, eu vou falar um pouco aqui sobre uma introdução, a motivação, sobre a realização desse trabalho. Então, tem um tópico de microredes, qualidade da energia, medição distribuída e sincronização. Depois eu vou falar sobre a técnica RMSync, que foi desenvolvida no trabalho para fazer alinhamento temporal de medições não sincronizadas. No tópico 3, vou falar sobre um protótipo que nós desenvolvemos, né, que é um protótipo que pode ser utilizado aí como um protótipo para criar um medidor, né, uma plataforma de medição de energia, com foco em qualidade da energia. Tópico 4, nós embarcamos a solução da RMSync para validar esse protótipo e, posteriormente, eu vou finalizar com as conclusões e trabalhos futuros, propostas de trabalhos futuros. Bom, então, o primeiro tópico que a gente está colocando, pessoal, quando a gente fala em microgrids, né, do ponto de vista da visão das smart grids, uma microgrid, a gente pode demandar energia, pode injetar energia, né, no sistema elétrico. Né? Então, uma pequena... nós temos, né, nós podemos demandar essa energia, é importante, né, o tópico 2 é que a gente tem um controle da qualidade desse produto, né, no caso da qualidade da energia elétrica. Né? Por quê? Primeiro, a medição ela é importante numa rede elétrica, para a gente ter um conhecimento sobre um domínio de interesse, né, para a localização de algum distúrbio, né, ou eventos de interesse também, e uma questão mais ampla que a gente possa correlacionar, né, temporalmente esses distúrbios e eventos, até para fazer uma análise, né, para entender aí qual que é a causa, né, e para a gente tomar atitude aí sobre
as ações sobre a rede. Bom, a medição distribuída, então, né, um problema que a gente tem hoje, as redes estão a cada dia maiores, né, mais complexas, a introdução de novas cargas, né, eletrônicas, fonte chaveada, isso aí tudo contribui para a poluição e a diminuição da qualidade. A medição distribuída, de modo geral, a gente pode definir como sendo a medição de vários pontos na rede elétrica, né, de forma contínua e simultânea, né, isso seria o ideal aí para que a gente consiga fazer isso. A sincronização dos relógios é uma questão necessária, né, que esses relógios estejam sincronizados, né, ou dentro de uma margem de erro aceitável, para a maior parte do contexto de maior parte das aplicações. O problema disso aí, muitas vezes, é o custo, né, garantir que esses relógios estejam sempre sincronizados, né, no geral, as soluções, elas são mais caras. Bom, isso aqui é uma representação tradicional, né, eu tenho aqui um medidor de energia colocado num barramento, né, e fazendo as medições das campanhas, tá? Qual que é a questão aqui, qual que é o problema, né? Na verdade, muitas vezes, o que nós temos disponível para fazer a sincronização desses relógios é o GPS, né, que tem a dificuldade de colocar as antenas, de colocar os cabos, é um barramento energizado, né, tem toda uma questão aqui que dá um dificultador, né? Então, algumas considerações, nós temos um medidor aí, série 435, né? Eu coloquei a questão do custo, no geral, esses equipamentos são caros, né? Tem a necessidade do GPS, eles não fazem transmissão simultânea dessas medições para uma base, né, para um computador. Tem a opção de fazer um computador, mas é um pós-medição. Não são distribuídos, eles não fazem a medição de vários pontos ao mesmo tempo, tem formato proprietário, né? Aqui tem uma característica que reconstruir sinais do domínio do tempo, a maior parte desses equipamentos não permite. Eles são pré-programados, né, para alguns tipos de operações, né? Algumas considerações, né? Em redes PC nós temos o serviço NTP, né, que é o Network Time Protocol, que já é um protocolo justamente para garantir isso em rede de computadores, tá? Em sistema de energia nós temos a opção da norma I3E 1588, né, tem o protocolo PTP. De modo geral, implantar isso aí requer a atuação física na rede, né? Isso, então, torna a solução um pouco mais cara. O módulo GPS, como eu falei, tem a questão do custo da aquisição, né, das antenas. Do ponto de vista técnico, esse posicionamento das antenas também causa um problema, tá certo? Porque tem a questão da visada, né? A nossa contribuição, então, nesse aspecto, é a validação da técnica RMS Sync, que ela permite, né, que os equipamentos operem com relógios defasados. Nós, posteriormente, podemos estabelecer um alinhamento temporal para essas medições. Essa é a primeira contribuição. Bom, a primeira contribuição, como eu coloquei, né, a técnica RMS5 que foi publicada, né, que nós estamos apresentando, o protótipo MIC, né, que nós validamos aqui, é um protótipo que nós testamos a questão de fazer a amostragem em condições desafiadoras, né, obviamente que nós focamos na técnica RMS5, e aí o próprio modelo arquitetural do protótipo. Bom, vou falar sobre a técnica RMS5, né? Primeiro, nós vamos colocar aqui como é que a gente pode, uma base da aplicação da técnica é fazer a correlação cruzada entre dois sinais, né? Então, imagina dois sinais discretos no tempo, F e G, né? Aqui, como é que a gente pode definir como sendo essa correlação cruzada? É uma somatório, né? Para esses N's, eu tenho um determinado deslocamento, eu aplico um deslocamento e faço o produto, né, de todas as amostras desses dois sinais. Isso vai me gerar um determinado valor, tá certo? E vou repetindo esse deslocamento e faço, né? Cada vez que eu faço isso, um correlacionamento desses dois sinais. No final, eu tenho o melhor valor, né, a maior amplitude, que me representa justamente o deslocamento, ou o atraso, né, o adiantamento, que vai me dar a melhor similaridade entre esses dois sinais, tá? Então, a técnica RMS5, ela usa, né, esse princípio. Então, aqui tem dois sinais, o sinal ele está defasado no tempo, tá? Sinal S1 e S2, foi aplicado aqui a função de correlação cruzada, e ela está me indicando o lag, né? Justamente apontando no determinado lag que eu posso aplicar em um desses sinais, ou atrasando o S1, ou adiantando o S2, ou o contrário, né, com relação ao referencial do sinal, que ele vai me dar maior similaridade, tá?
Bom, algumas premissas básicas, né, identificadas no nosso trabalho, né? Em funcionamento normal de uma rede elétrica, né, que cabe destacar que nós fizemos testes em baixa tensão, existem variabilidades estocásticas, né, nesses sistemas elétricos, tá? Isso é causado pelo acionamento e liga e desliga, né, essa dinâmica liga e desliga de cargas dentro da rede, né? Nós medimos em bancada e nós detectamos que isso é aproximadamente 2 volts RMS a cada ciclo, para uma tensão de 127 volts RMS, o valor verificado num dia típico de uso aqui da rede elétrica da UFMG, né? As avaliações foram realizadas a partir de um mesmo ponto de secundário do transformador da Escola de Engenharia, né? Então, esse foi o escopo inicial aqui dos nossos testes. Bom, esse sinal, na verdade, né, essa figura está mostrando uma janela de medições de 7 segundos, obviamente que são um sinal trifásico, então não está dando para a gente ver, né, todos os sinais destacados. Então, foi feito um zoom no instante 2.75 a 2.85, e aqui eu tenho as 3 fases desses sinais destacados. Bom, o importante é observar, pessoal, que a olho nu, né, praticamente é impossível, não tem como a gente ver essas pequenas variabilidades. Então, no gráfico superior, né, foi colocado aqui, destacado, uma ligação dos picos, né, de cada sinal, né, dos valores instantâneos. O segundo sinal foi calculado o valor RMS, né, para cada ciclo desses sinais. Então, o que se observa, né, que existe uma dinâmica aqui de maior destaque, né, uma assinatura mais bem definida, né, dessas variabilidades. Um primeiro ponto também é que aplicar a função de correlação usando os valores instantâneos dos sinais, né, para a função de correlação, né, essa tabela está mostrando que foi aplicado entre 2 pontos x e y, de sinais simulados, eu apliquei a função de correlação e ela não conseguiu me correlacionar corretamente esses sinais, tá? Mas ao passo que quando eu uso a opção, né, das séries temporais de valores RMS calculadas ciclo a ciclo, eu tenho um resultado completamente diferente, tá certo? Aqui foi feita uma simulação com recorte conhecido, e ele está me mostrando, né, num determinado ponto, um lag aqui, eu tenho realmente uma correlação bem definida. Essa é a tabela de correlação cruzada. Como nós fizemos, é um sinal simulado, o recorte era de 20 ciclos, e ele está me mostrando justamente nessa tabela, que a interpretação dessa tabela vai me dar o deslocamento, né, conhecido que eu apliquei nesses sinais. Bom, as etapas, basicamente, para validação da técnica RM5, primeiro, eu preciso, né, a partir eu tenho aqui os dados a serem processados devem ser de séries temporais de pelo menos 5 segundos, né, com 3 segundos aí de sobreposição para que eu consiga aplicar o processamento. Avaliar a necessidade de filtragem dos sinais. A partir do cruzamento por zero em cada uma dessas janelas, eu inicio o cálculo, né? Gera as séries temporais de valores RMS calculadas ciclo a ciclo. Calculo, gero a tabela dos índices de correlação cruzada entre os sinais, e aí eu vou fazer a análise, né? Qual é o melhor atraso, qual é o melhor resultado aí para eu aplicar, para fazer o alinhamento temporal desses sinais, tá certo? Então, é um ponto importante que se eu tiver no sinal trifásico, todas as fases têm que ter o mesmo valor de deslocamento para que eu consiga, né, fazer esse alinhamento temporal. Bom, na simulação eu estou destacando aqui os 20 ciclos, né? Eu tenho um determinado sinal, destaquei 20 ciclos, eu destaquei 40 ciclos aqui na simulação, tá certo? Então, a diferença aqui justamente vai me dar os 20 ciclos. Bom, é importante mencionar, né? Aqui eu tenho um ciclo destacado, eu tenho o início de uma determinada amostra, observem que o início desse ciclo não tem que ser bem trabalhado, né, justamente para na hora da passagem por zero, e a partir dali eu vou fazer o cálculo, então, considerar as amostras desse ciclo para fazer o cálculo do valor RMS, tá? Aqui na ilustração nós utilizamos uma frequência de amostragem de 15.360, isso me dá 256 amostras por ciclo, né? O cálculo aqui do valor RMS aqui do ciclo, está aqui a fórmula, né, segundo Oppenheim. Bom, então, esse sinal foi simulado no MATLAB, tá certo? Eu estou destacando aqui apenas a fase R. Quando eu chamo de PX e PY, né,
para referenciar os dois pontos aqui da minha simulação. Bom, a janela 2, ele está me mostrando o resultado do correlacionamento da fase R, né, após a execução do alinhamento temporal. Como pode ser visto, embora seja simulação, ele está me mostrando aí a similaridade entre os sinais e houve aí o estabelecimento do alinhamento temporal. Bom, fechada essa simulação com o MATLAB, né, nós buscamos uma simulação mais robusta, né, que representasse o sistema elétrico. O software utilizado, então, foi o PESCAD, né? Aqui nós estamos fazendo uma modelagem de uma fonte de alimentação, passando por desde, né, do alimentador da CEMIG, passando aqui até chegar na escola de engenharia. Inicialmente, nós tentamos modelar alguns pontos aqui da escola de engenharia, que seria o LAPS, que é o nosso laboratório de trabalho, o laboratório LCE, o LEP, né? Inicialmente nós colocamos nas simulações até o CPH, tá? Bom, então o que nós procuramos saber, num determinado ponto, aqui para ilustrar, foi colocado o laboratório 2514, dado uma carga, como que a gente ia simular os 2 volts RMS, né, de variação numa carga, tá? Que estaria nesse ponto P3. Nós, então, buscamos abordar, primeiro, variações na fonte de alimentação e variações em cargas próximas, né? Aqui, em paralelo com o laboratório 2514, nós colocamos uma carga de potência, né? Aqui, esse símbolo aqui está dizendo que, na medida que eu variar esses resistores relativos a essa carga, isso vai causar um certo balanço, né? Fizemos alguns testes de algumas configurações, mas vamos mostrar basicamente, né? No PESCAD foi modelado um circuito para fazer esse controle da fonte do alimentador, para testar essas variações, né? Aqui está sendo representada uma carga trifásica, eu tenho uma potência física e 3 potências, né, variáveis. E eu tenho um circuito de controle para simular variações nos valores das resistências de cada fase, né? E o objetivo principal aqui é, primeiro, eu vou combinar variações na fonte e variações na potência, de forma que lá na ponta, que é onde, na carga, eu consiga simular os 2 volts RMS. Fizemos, né, tentativas aí chamamos aí de variar o carregamento dos transformadores, né, entre o que a gente chamou de carregamento baixo, médio e alto, né? Variamos os valores das potências variáveis, tá certo? Entre 5%, 10%, 20%, fomos subindo isso. Lembrando que o objetivo principal é conseguir, na ponta, né, na carga, a variação de 2 volts RMS. No final das simulações, nós vimos, né, que 1% na variação da magnitude da fonte da alimentação e 5% nas potências das cargas trifásicas variáveis gerava os valores requeridos, né, os valores que nós gostaríamos de simular, tá? Bom, aqueles circuitos, né, eu preciso definir valores de resistências mínimo e máximo, potências fixas, né, para que dê um valor de potência e tenha aquele valor variável, né, conforme tem aquela variação. Então, esse valor aqui dessa tabela foi feito para um contexto, para essa configuração que está ilustrando aí no meu slide, né? Bom, isso aqui é uma campanha de medição, né, simulação. Foi feita uma simulação aqui para um ponto X, né? Aqui ele está mostrando as variações, o posicionamento vertical desses sinais, né? Para a fase RST, tá? O PY, eu tenho aqui essa representação. O nosso trabalho, então, é fazer o correlacionamento desses 2 sinais, né? Fazer esses testes, né? Vamos pensar assim. Bom, eu aqui estou mostrando, considerando apenas a fase R, de PX e de PY, tá? Fiz um recorte, né? Aqui ele está dizendo que os sinais, antes de ser aplicado o alinhamento temporal, foi feito um recorte aleatório aqui, de maneira com um recorte com um lag, né? Um deslocamento conhecido, e após executar o meu script, então, para fazer o alinhamento temporal, a letra B está me reportando isso, está me dizendo isso, tá? Bom, essa outra janela, ela está mostrando, considerando as 3 fases, né? A fase RST dos 2 pontos. Então,
o lado esquerdo ele está mostrando os sinais sem, os gráficos da esquerda, da coluna esquerda, sem o alinhamento, e da direita com alinhamento temporal. Bom, vencida essa questão das simulações, né, nós buscamos ter uma representação usando medições, né, de campo. Então, nós fizemos uso de 2 equipamentos, 2 osciloscópios com capacidade de fazer essas medições, né, em taxas de amostragens mais altas, exportar isso, gravar isso em memória e de forma que eu consiga processar isso no computador, exportar e processar isso no computador. Esses foram os 2 equipamentos utilizados. Característica dos 2 equipamentos, né? Aqui tem um detalhe que um dos equipamentos tem 8 bits, 70 MHz, e 1 gigasample com uma memória de 200 MB. O osciloscópio 2 tem 10 bits, né? Como pode ser visto aqui nas medições, vai ter uma questão aí na hora de mostrar os sinais, né, a questão do fato de ser 8 ou 10 bits aqui, vai ter um... Então, o primeiro sinal que eu estou mostrando é justamente medido pelo equipamento de 2 bits, né? Observem que existe aí um problema aí bem visível com relação ao problema da amostragem, né? A questão do efeito aí do fato do equipamento ter apenas 8 bits, tá? Bom, eu apliquei aqui um processo de filtragem digital desse sinal, esse é o resultado, apliquei aqui um filtro de média móvel, tamanho 5, né? Fiz teste com outros tipos de filtro, mas esse aqui que atendeu, né, para esse momento aí do trabalho. Bom, observem que, sem sombra de dúvidas, o equipamento com 10 bits, ele tem uma qualidade bem melhor, né? Então, visualmente, isso aí está nítido aí nesse gráfico. Bom, o sinal, eu apliquei o mesmo processo de filtragem. Bom, então, no topo superior desse gráfico, ele está mostrando, eu destaquei apenas a fase R do sinal, né? Então, dos 2 pontos, PXR e PYR, sem alinhamento temporal, fiz a aplicação do alinhamento temporal dos sinais, então é nítido, né? O casamento aí do padrão aí dos 2 sinais. Aqui foi feita a medição dos 2 equipamentos na bancada do laboratório LAPS, né? No mesmo ponto, então ele está mostrando aqui para mim os 3 sinais, né, alinhados, tá certo? Bom, prosseguindo aí um pouco aí com os testes, nós levamos um dos equipamentos para o LEP, né, que é um laboratório aqui da UFMG, que está no 2º piso, ele está distante do nosso laboratório LAPS, né, e aqui ele está mostrando o casamento aqui da fase R, né, houve o alinhamento temporal, a convergência, né. O segundo gráfico está mostrando a fase S e a fase T. É importante destacar que, mesmo invertendo essas pontas de prova, a tabela de correlação, ela me mostra, né, a partir da interpretação, o alinhamento temporal independente de onde que a ponta de prova esteja. Isso é interessante, né, porque, inclusive, é uma solução que a gente consegue visualizar, que é a identificação física dos cabos condutores de um sistema trifásico, né, pelo menos em baixa tensão, onde nós fizemos os testes, é possível que com o uso da técnica a gente consegue fazer essa identificação. Bom, agora, um grande objetivo que a gente tinha, né, colocou desde o início, realmente era validar um modelo de hardware e de software, né, que permitisse fazer aí um equipamento na visão das Advanced Metering Infrastructure das Smart Grids, né. Obviamente que, numa apresentação, nós vamos ter uma visualização mais focada, né, em coisas interessantes de hardware e de software, né. Vou mostrar os primeiros testes em bancada, o que nós fizemos, o que foi feito, né, ao longo do trabalho. Bom, o protótipo, né, é desenvolvido, ele está aqui em bancada, eu chamei de MIC, fazendo uma analogia aí com o medidor inteligente de qualidade da energia, tá? Observem que nessa bancada, pessoal, um aspecto muito importante, muito interessante, é que tem um cabo, né, que tem um switch, tem aqui um cabo de rede, Ethernet, né, fazendo a ligação, e esse equipamento, ele é plug and play, né, você pluga ele ali, ele pega um endereço IP, através do servidor DHCP, e ele estando bem configurado, ele programado, você pode dar o start para ele iniciar a operação que você tenha configurado para ele realizar. Bom, só mostrando aqui em linhas gerais, né, um ponto importante, a divisão em camadas desse protótipo, tá?
a primeira camada, ele está mostrando a questão da medição, né? Isso para o sistema de energia é bem crítico, né? A questão dos ADCs, né? A amostragem em condições desafiadoras. Posteriormente, no bloco 2, está mostrando a importância do pré-processamento. Como nós geramos muitas amostras, né, que é inerente desse tipo de aplicação, nós precisamos pré-processar justamente para diminuir essa quantidade de dados. Tá? Esses dados vão ser enviados, né, para uma central. Aqui nós temos a questão da comunicação. Né? No protótipo, nós usamos o serviço da pilha de protocolos da arquitetura TCP/IP, tá certo? Até por questão de tempo. Fazemos, né, a gravação desses dados, persistência. Nós optamos em fazer uma solução baseada em sistema gerenciador de banco de dados, tá certo? Eu gravo essas campanhas e, posteriormente, né, com os dados gravados, eu posso fazer o processamento. Então, aqui tem um aspecto muito interessante, né? Porque, por exemplo, a gente fala muito em inteligência artificial, em algoritmos, mas eu preciso ter informação, eu preciso ter dados, né? E a partir desses dados gerados, eu consigo fazer uma série de extrações de informações interessantes aí sobre os ativos aí de um sistema elétrico. Bom, aqui tem uma coisa muito legal, assim, do meu ponto de vista, né? Porque o que acontece? O que essa figura ela está mostrando? Aqui eu vou cortá-la em 2 momentos, tá? Aqui ela está mostrando, de modo resumido, o processo de amostragem em condições desafiadoras, né, realizado aqui por ADCs, tá? Processo de alimentar um buffer, processar esse buffer, gerar as mensagens e enviar essas mensagens para que elas sejam armazenadas num servidor, tá? Então, aqui a figura está muito pequena, as letras, então eu vou dividir aqui para explicar. Primeiro, aqui tem um ponto muito importante, que nós, desde o início, nós buscamos hardware, né, que desse um suporte, já que desse algumas facilidades para a gente realizar o nosso trabalho, tá? Então, os DSPs, os kits DSPs foram, né, um ponto aí que nós colocamos desde o início, né? Bom, um aspecto importante em determinadas aplicações, em amostragem, é que a amostragem seja feita de maneira simultânea, né? As amostras não podem ter nenhum tipo de atraso. Então, o que ele está representando aqui, eu tenho canal 1, canal 2 e canal 3, tá? Esses canais estão sendo amostrados de maneira simultânea. Os kits DSP da família ST que nós testamos são equipados com 3 módulos ADCs, tá? De alta capacidade, barramentos paralelos, tá? Bom, esses ADCs, então, podem ser configurados para fazer amostragem de maneiras que a gente chama de circular, né? E ele vai gerando essas amostras e via a operação DMA, né, que faz um acesso direto à memória, ele preenche, eu configuro um buffer que ele automaticamente vai preenchendo com esse valor dessas amostras, tá? Então, o que ele está mostrando aqui no pós-DMA, cada linha dessa é um valor de amostra, né, de cada canal mostrado em um determinado instante. Dando continuidade, bom, a partir desse buffer, né, eu estou dentro do módulo lá do kit DSP. Observe que o N aqui, né, ele está me representando o seguinte, eu chamei aqui de buffer X e buffer Y. Por que eu chamei aqui de buffer X e buffer Y? Porque tem um processo de preencher o buffer, né? Na medida que o buffer X está sendo preenchido com as amostras da amostragem, eu passo a preencher o buffer Y, né, os módulos ADC. Então, quer dizer que eu vou fazer uma orquestração de modo. Preenchi um buffer, concluí o preenchimento do buffer, eu vou iniciar um processamento para pré-processar essas amostras, gerar informação de interesse, tá? E enviar essa informação de interesse para o meu servidor. Enquanto isso, o outro buffer está sendo preenchido com as amostras dos ADCs, né? E ele vai repetindo esse processo. O grande desafio aqui para a gente são as janelas, né? O tempo das janelas de tempo que é para a gente fazer isso. Então, realmente, por exemplo, o que atendeu a gente até então foram os chips, né? Os kits da DST. Testamos outros, mas para conseguir isso foi esses kits. Um aspecto interessante é que nós fizemos testes para integração de rede, né? Muitos kits falam, faça integração, por exemplo, com Wi-Fi ou com rede Ethernet, mas são coisas novas, né? O hardware está sendo evoluído, está sendo testado. Muitas vezes a gente pega um hardware, ele diz que faz lá suporta uma determinada operação,
mas até conseguir fazer aquilo ali realmente é um desafio aí para os desenvolvedores. Bom, algumas observações, né, só a título de curiosidade. Esse fator de redução que está sendo destacado, que para um teste, uma janela de 5 segundos, considerando os valores instantâneos dos sinais, seriam gerados, então, 76.800 amostras para um sinal trifásico, tá? Considerando, então, aqui 5 segundos. Então, gerar isso aqui via rede, né, é uma coisa bem desafiadora, tá certo? Então, foi realizado o pré-processamento, né, para gerar séries temporais de valor RMS de 300 ciclos, então eu tenho 300 amostras, então eu reduzi isso aqui para numa ordem aqui de aproximadamente 99,6%, né? Uma quantidade de um vetor, uma quantidade de dados bem menor para enviar via rede, tá certo? Eu tenho aqui uma questão de economia de recursos de comunicação, né? Na hora de encapsular isso em mensagens para enviar para o meu servidor central. Isso aqui é basicamente uma visão bem geral, né? Eu tenho aqui um medidor, né? E esse medidor ele tem que gerar uma requisição para fazer um handshake aí com uma central para enviar corretamente essas campanhas de medição, né? Muitas vezes uma campanha de medição para um cenário, ela tem que ser dividida, né, em várias mensagens menores. E aí eu envio isso para a central, armazeno, e depois eu preciso ter um trabalho de pegar e recompor isso em uma campanha de medição válida. Isso foi testado, e basicamente o que ele está dizendo é fazer uma requisição, sincronizar, enviar a campanha, e depois obter um resumo aí para saber o que foi, né, para checar se não deu algum erro, ou se uma campanha tem que ser descartada. Aqui é um diagrama de sequência, me mostrando que, basicamente, eu então envio, né, uma campanha JSON. O JSON aqui é uma solução bem interessante, né? Eu envio essa informação, ela é gravada no sistema gerenciador de banco de dados, né? Aqui tem um aspecto interessante, que nós gravamos o objeto JSON todo em banco de dados, e depois o processamento se encarrega de fazer buscar essa informação, gerar essa campanha e colocar em arquivo de modo que a gente consiga processar de modo mais fácil. Bom, vencida essa questão, pessoal, então eu preciso calibrar, né? Foi montado o protótipo. Então, esse gráfico que ele está mostrando é o seguinte: eu gerei um sinal, essas placas têm uma entrada com esse condicionamento vertical de 3,3 volts. Então, nós geramos esse sinal calibrado para corresponder a 127 volts RMS, tá? Esse gráfico ele está mostrando a saída, né, de uma campanha de medição. Foi feito todo o processo, né? Observe que no gráfico da esquerda está bem fino, bem centrado aqui em 127, né? Mas do lado direito tem aqui um destaque, foi diminuído aqui de menos 127 volts, justamente aqui é uma questão de erros de ruído de medição, tá? Bom, então agora um grande desafio nosso é embarcar o modo de operação RMS5 e testar ele lá dentro do MIC, tá certo? Então, esse primeiro teste ele está mostrando cada um dos protótipos, né? Que o PX e o PY representa cada um desses protótipos. Aqui o sinal, embora o label está mostrando RST, foi feito apenas com uma ponta de prova de cada vez para validar aí o processamento. Bom, esse primeiro gráfico ele está mostrando o sinal R medido por PX, tá certo? Foi aplicado o mesmo filtro, né, lá no processamento de sinais, e o lado direito, então, é esse sinal filtrado. Aqui é o PY, né, e ele também foi aplicado o processo de filtragem no sinal, tá certo? Então, o que ele está sendo mostrado aqui é a fase R de PX e PY, e no segundo gráfico, o alinhamento temporal desses dois sinais. Observe que a dinâmica aqui, né, houve um casamento aqui desses sinais, tá? Eu coloquei aqui, porque isso aqui foi um marco do projeto, né? Porque, veja bem, nesse momento, se a gente pode fazer uma analogia com o túnel, é o momento que a gente vê o tatuzão lá chegando do outro lado. Porque foi feita a amostragem de condições desafiadoras, foi feito o processamento, foi encapsulado isso em mensagens, né? Muitas vezes uma campanha ela é quebrada em várias outras mensagens menores. Isso foi enviado para um servidor central, via rede, Ethernet,
usando a mesma infraestrutura de dados. Houve um processamento que pegou essa campanha, eu reconstruí, peguei essa campanha X, coloquei em arquivos, né, no formato correto, para posteriormente eu vim ou com o script do MATLAB, ou com programas de computadores que a gente pode desenvolver, e gerar esse alinhamento temporal. Nesse caso aqui, foi feito o alinhamento temporal usando o mesmo script do MATLAB que foi usado nas simulações, tá? Então, um marco muito interessante que mostrou toda a integração e passagem por todas as camadas. Bom, esse gráfico ele está mostrando, finalmente, então, passamos para testar a versão trifásica do protótipo, que foi um grande desafio, tá certo? Frente às janelas de tempo reduzida, às altas taxas de amostragem. Então, finalmente, esse gráfico está mostrando que houve o casamento RST, feito pelo MIC, assim como nós realizamos com os osciloscópios, tá certo? Então, esse dado está mostrando LAPS e Oficina, que é um laboratório que tem logo ao lado, tá? Esse outro sinal, pessoal, ele está mostrando LAPS e LCE, tá certo? O LCE, ele fica no segundo piso, tem uma característica, a bancada só é bifásico, então por isso que está sendo mostrado apenas dois sinais, tá? Uma coisa a ser destacada é que do lado esquerdo, como é protótipo, esse equipamento sempre ele gera um outlier, né, e é sempre o mesmo. Então, eu preciso investir mais tempo aí, ter uma placa de aquisição de dados que foi aplicado ao mesmo projeto. Aparentemente, nesse percurso, no sistema, né, e eu demorei um bom tempo para ajustar isso, para verificar que ele tem esses outliers, tá? Foi aplicado um processo de filtragem para não comprometer lá a validação da técnica, né, mas eu deixei esse gráfico aqui para mostrar isso. Isso para a função para correlacionar sinais é um complicador muito grande. Bom, vou concluir, fazer as minhas conclusões. Primeiro, né, eu fui muito motivado por esse desafio, né, atuar nessa questão aí aqui, essa questão das variabilidades estocásticas dos perfis de tensão dos alimentadores, né, define assinaturas únicas, é importante destacar que isso é para tensão, os testes que nós fizemos foi para tensão, né, podem ser explorados para o desenvolvimento de soluções industriais. No nosso caso, nós exploramos para alinhamento temporal, a gente visualiza que isso pode ser explorado por outras coisas, né. Na tese, eu citei outros trabalhos, outros exemplos. Essas assinaturas, quando a gente fala assinatura, né, ficam ainda mais evidentes quando a gente trabalha com valor RMS, né? Eu citei trabalhos que o pessoal não aplicou essa abordagem do valor RMS, tá certo? E nós aplicamos isso, né? Base para o desenvolvimento da técnica RMS Sync. Isso abre um leque de oportunidades e aplicações, né? Então, a técnica RMS Sync permite executar alinhamento temporal de medições não sincronizadas. Isso é muito importante, por quê? Porque não é o GPS é uma solução cara, então um paliativo, vamos pensar assim, a gente pode ter uma solução mais barata que permita, né, que esses equipamentos operem com esses relógios defasados, mas posteriormente a gente pode aplicar a técnica para fazer esse alinhamento temporal, tá? A técnica foi validada com simulações do MATLAB, com simulações do PSCAD, né, com medições de campo geradas por osciloscópios, e posteriormente ela foi embarcada, né, em um protótipo que atende à visão das AMIs, das Smart Grids. Concluindo aqui sobre a técnica RM5, né, ela é uma contribuição robusta do trabalho de tutoramento para pesquisa e desenvolvimento das AMIs, né, Smart Grids. Como trabalhos futuros, né, a gente pode testar a aplicação da técnica RM5 em outros contextos, média tensão, alta tensão. Nós não exploramos isso, né? Até por questão de escopo e prazo. Testar o alinhamento temporal, pessoal, por exemplo, eu peguei um ciclo completo, gerei o valor RMS para o ciclo completo, né? Mas, se eu consigo gerar esse valor RMS apenas, por exemplo, para metade do ciclo, ou um quarto do ciclo, libera, né, o processamento do sistema embarcado, diminui a quantidade de dados a serem transmitidos, né, e dá uma desafogada para que eu consiga fazer outras aplicações dentro do sistema embarcado, tá certo? Isso é uma frente interessante. O MIC, né, é uma prova de conceito muito interessante, né, vem batalhando isso há muito tempo, há bastante tempo, né, e para chegar, para falar a verdade, muitos pontos que eu ficava bem receoso se isso ia funcionar ou não, tá?
Mas um dia, graças a Deus, felizmente, eu fiz um teste no módulo e consegui fazer isso num hardware, né, numa placa DST mais limitada, uma LG 476, e consegui colocar a rede para funcionar. E, posteriormente, nós fomos buscando placas, né, mais robustas, e essas placas têm interface RJ45, tem algumas outras facilidades, né? O modelo arquitetural de hardware e de software, obviamente, que a gente pode falar que isso aqui é um projeto de software completo, o foco nosso era no protótipo e para atender os requisitos aí do doutorado. Como trabalhos futuros, gerar versões mais aprimoradas no MIC, né? Realizar campanhas de medições mais completas, aprimorar o MIC, né, nos aspectos de hardware e de software, né, para fazer questões mais robustas, né? Um aspecto importante que eu peguei o protótipo e fiz algumas medições, por exemplo, de triângulo das potências, fiz medição de corrente e ele funcionou. Eu fiz essas medições, né? Mas por questão do tempo aqui do trabalho de doutoramento, realmente nós focamos no embarque da técnica RM5. Então, eu não documentei isso na tese, tá? Mas isso foi feito, tem campanhas de medição mostrando que ele funciona, né? Então, pode ser no segundo momento, né, nós não exploramos muito a questão da qualidade da energia em si, mas a geração do valor RMS, ela me dá um aspecto interessante, muita informação interessante aí sobre de boa aplicação aí do protótipo. Bom, eu encerro aqui a minha fala, né? Passo aqui a palavra do professor Wallace, agradeço mais uma vez a todos os professores da banca.